que é Fermat e hoje eu irei falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. É o seguinte, dado um ângulo agudo qualquer de medida alfa, considere os infinitos triângulos retângulos que possuem um ângulo de medida alfa. Temos aqui infinitos triângulos retângulos e eu não pude desenhar todos os triângulos retângulos. Se tu quiseres na tua folha, tu podes desenhar mais, aumentar essa reta e desenhar mais triângulos retângulos. Eu pude desenhar apenas 4 triângulos retângulos, então vamos trabalhar com apenas 4 triângulos retângulos. Temos aqui 4 triângulos retângulos que possuem um ângulo de medida alfa. E observe algo importante. Vejamos que os triângulos OAB, OCD, OEF, OGH, eles são semelhantes, porque possuem dois ângulos congruentes. E, assim, pelo critério de semelhança ângulos, esses triângulos vão ser o quê? Vão ser semelhantes. Então, por essa razão, a razão entre dois lados quaisquer de um vai ser igual à razão entre dois lados correspondentes do outro. Isso quer dizer que o quê? Que a razão entre OB sobre AB será igual à razão OD sobre CD. Isso também será igual à razão OF sobre EF. Isso será igual à razão OH sobre GH. Vamos denominar desta razão de R1. E também vamos ter outra razão também. A razão AB, ou seja, a razão BA sobre a razão OA. E esta razão será igual à razão DC sobre OC. Por que estas razões são iguais? Porque são lados correspondentes, como nós já havíamos afirmado ali. Então, teremos aqui a razão FE será igual FE, sobre OE. Isso também será igual à razão HG sobre OG. Isso vamos denominar de R2. E vamos ter outra razão. Vamos ter outra razão aqui. Razão OB sobre razão OA. Sobre OA. Isso será igual à razão OD sobre OC. Isso será igual à razão OF e OE. Será igual à razão OH OG. Vamos denominar isso de R3. E ainda mais podemos ter a razão AB sobre OB e CD entre OD. Isso vai ser igual à razão EF sobre OF. Isso será igual à razão GH sobre OH.
OH isso é igual a R4. Por que estas razões são semelhantes, são iguais? Porque os lados são correspondentes. Então, daqui vejamos outra coisa muito importante. Se nós formos observar aqui, para o BA, nós vamos ver que o quê? Que o BA é o quê? É o cateto oposto ao ângulo alfa. É o cateto oposto do triângulo OAB. E OA é a hipotenusa do triângulo OAB. Então, nós podemos desenhar também, podemos fazer que o R2 seja da seguinte maneira. Cateto oposto ao ângulo alfa sobre hipotenusa. Isso também vai para o triângulo OCD. Vejamos que CD é o cateto oposto ao ângulo alfa. E OC é a hipotenusa do triângulo OCD. E também vamos para o triângulo OEF. Vamos ver que EF é o cateto oposto deste triângulo. E vamos ver que OE é a hipotenusa. E vamos para o triângulo OGH. Mesma coisa também. Aliás, GH é o cateto oposto e OG é a hipotenusa. E daí, de uma forma generalizada, vamos ver que R2 é igual a cateto oposto ao ângulo alfa sobre hipotenusa. Isto é, esta razão aqui nós denominamos de seno do ângulo alfa. E vamos para o triângulo, vamos para a razão R3. Vejamos que que OB é o cateto adjacente e OA é a hipotenusa. Então, é a hipotenusa. E vejamos também que OD é o que? Cateto adjacente. E OC é a hipotenusa. E vejamos que OH é o cateto adjacente desse triângulo aqui. E OG é a hipotenusa. E daí nós podemos concluir que o R3 é igual ao quê? A cateto adjacente sobre hipotenusa. E nós denominamos disso aqui, desta razão, por cosseno do ângulo alfa. E vamos ver o R4. R4 temos vejamos o R4 e vejamos as razões R4. Olha o seguinte, que o AB, onde está o AB, é o cateto oposto, e AB, que é o cateto oposto, e OB, que é o cateto adjacente do triângulo OAB. Vejamos também para CD, a razão CD sobre OD. Vamos ver, CD é o cateto oposto do triângulo OCD e OD, que é o cateto adjacente. Então temos aqui, vamos ver também a razão EF. Vamos ver que EF é o cateto oposto e OF é o cateto adjacente. E vamos ver a razão GH e OH. Vamos ver que GH é o cateto oposto e OH é o cateto adjacente. E daí nós estamos a ver estamos a ver que a razão R4 só temos o cateto oposto sobre cateto adjacente. E daí podemos concluir que a razão R4 é igual ao quê? É igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E isto nós esta razão denominamos de
tangente do ângulo alfa. Eu deixei este por último por quê? Porque vamos obter outra razão trigonométrica. Veja o seguinte, que nós vamos denominar de cotangente. Veja o seguinte que OB é o cateto adjacente e AB é o cateto oposto do triângulo OAB. E OD é o cateto adjacente e CD é o cateto oposto do triângulo OCD. E vemos OF, cateto adjacente, FE, cateto oposto. Cateto oposto do triângulo OEF. E vejamos que OH é o cateto adjacente e GH, cateto oposto. E nós estamos a ver que a razão R4 é composta do que? Temos cateto adjacente sobre cateto oposto. Cateto adjacente sobre cateto oposto. Cateto adjacente sobre cateto oposto. E daí nós podemos concluir que o quê? Que R1 é igual ao quê? Cateto oposto sobre... Desculpa, não é isso que eu queria escrever. Razão R1 é igual a cateto adjacente sobre cateto oposto. E nós denominamos por cotangente do ângulo alfa. E daqui nós temos as razões trigonométricas. E daí nós podemos concluir para qualquer triângulo retângulo. Que o quê? Para qualquer triângulo retângulo que nós tivermos, que o quê? Que cosseno do ângulo alfa é o quê? É igual a cateto. Cosseno do ângulo alfa é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o B sobre A. Que seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E que tangente do ângulo alfa é igual ao quê? É igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E também podemos concluir uma razão muito importante, que o quê? Que tangente do ângulo alfa é igual a seno do ângulo alfa sobre cosseno do ângulo alfa. Vou mostrar porque que nós temos isso aí. Vejamos o seguinte, porque que nós falamos isso. Olha só, se nós temos tangente do ângulo alfa, isso é igual ao quê? Como nós falamos, que é igual a... Nós estamos a afirmar que é igual a seno do ângulo alfa sobre cosseno do ângulo alfa. Seno do ângulo alfa é igual a C sobre A. E cosseno do ângulo alfa é igual a B sobre A. Usando a regra de divisão de fração, teremos C sobre A vezes A sobre B. E daí teremos igual a C sobre B. O que é isso aqui? Isso é igual a tangente do ângulo alfa. E daí podemos concluir que o que? Tangente do ângulo alfa é igual a seno do ângulo alfa sobre cosseno do ângulo alfa. Para achar a tangente é só fazer o inverso. Para achar a cotangente é só fazer o inverso do tangente. E vamos ter o que? Vamos ter o cotangente. Então, cotangente vai ser o que? Cosseno do ângulo alfa sobre seno do ângulo alfa. Ok? Muito obrigado pela vossa visualização. Ajuda o canal a crescer. E peço que coloque um gosto e subscreva-se no canal para estar mais atualizado nos vídeos em que irei postar. Muito obrigado mesmo.